A paz e a graça a todos em nome de Jesus. Pastor Wellington da Igreja Batista Casa de Deus. E eu gostaria de deixar uma passagem para vocês. Hoje, 31 de dezembro, foi, como eu disse, um ano de aprendizado, um ano onde tivemos muitas perdas, muitas tristezas, mas também foi um ano na qual eu digo obrigado, Senhor, pela minha saúde, pela minha vida, pelas pessoas que foram recuperadas. Consola o coração dos enlutados, consola os irmãos que estão sendo perseguidos em outros países. Enfim, foi um ano onde aprendemos a valorizar mais as coisas de Deus, aprendemos da soberania de Deus, aprendemos mais da palavra de Deus, a nos apegar à palavra, a ver que tudo isso é cumprimento daquilo que Jesus falou no passado, onde teríamos pestes, pandemias, fomes, terremotos, enfim, são cumprimentos, e isso daí não nos deixou, não nos pegou de surpresa a realidade. Pegou sim porque tivemos muitas perdas, porém estávamos cientes que isso é cumprimento da palavra de Deus. E o mais importante é nós guardarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Gostaria de deixar aqui uma passagem de Filipenses capítulo 3, versículos do 13 ao 21, que diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui eu gostaria de estar dando, queridos, glória a Deus, 5 ensinamentos, 5 ensinamentos para você nesse ano de 2021. A nossa igreja, a Igreja Batista Casa de Deus, nós, de acordo com a palavra, e depois eu vou estar dizendo que palavra foi, estamos declarando que esse ano será um ano de evangelismo, um ano onde nós iremos avançar no evangelismo. Mas tomando como base Hebreus capítulo 3, versículos do 13 ao 21, eu gostaria de deixar aqui 4 visões para vocês, queridos, entrar o ano de 2021. A primeira visão, a primeira, baseado nesses versículos do 13 ao 21, é você reconhecer a dependência de Deus. Ou seja, no ano de 2021, que nós venhamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Amém? Reconheçamos sempre a dependência do Senhor. A segunda é o desejo de melhorar. Você tem que sempre estar buscando agradar o Senhor, amar o teu próximo, amar a Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo, procurar melhorar, ser o melhor marido, ser o melhor pai, o melhor irmão, enfim, o melhor funcionário, o melhor obreiro, o melhor pastor. Em que sentido? Não ser melhor como vaidade, mas você dizer, olha, nisso eu errei, esse ano eu não vou errar assim. Sabe? Você ter isso no teu coração. Em terceiro lugar, é libertar-se do passado. Aquilo que te magoou no passado, o que te machucou no passado, aquilo que te decepcionou no passado, as perdas que você teve. É como o apóstolo ele diz aqui: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhar para Jesus. Se você teve alguma decepção esse ano, alguma perda, olha para Jesus. Jesus é tudo na nossa vida. Amém? Em quarto lugar,
você traçar objetivos estabelecidos. O que você quer para sua vida, para o seu ministério? O que você quer para tua família? O que você quer para, enfim, para a tua empresa, a tua finança, enfim. É você traçar estes objetivos, começar a traçar estes objetivos, principalmente para a tua vida espiritual. Amém? Em quinto lugar, é você procurar bons exemplos. Eu sempre gosto de tomar como base os pais da igreja, sempre li os pais da igreja, irmãos que eu também tomo como exemplo, irmãos, mesmo como pastor, teve irmãos que me deram exemplo, assim como também tiveram muitos maus exemplos, na qual me afastei, e procuro sempre ver a história dos pais da igreja, dos heróis da fé, da modernidade, como Lutero, enfim, Arminio, John Wesley. Eu gosto muito do John Wesley. Então, começar a ver exemplo dessas pessoas. E também irmãos, por exemplo, da igreja, pastores que você conhece, que é amigo teu, que vivem uma vida piedosa, que são homens de Deus, né? Ou seja, procurar bons exemplos e procurar seguir, agradar a Deus, né, por meio da história desses grandes homens de fé. Amém? E, em sexto lugar e último, manter esperança. É como o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 20 do capítulo 13 de Filipenses, do capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Ou seja, a nossa esperança sempre tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, essa é a visão e creia nisso. Você, primeiro, reconhecer que você depende de Deus, né? Em segundo lugar, você tem que ter o desejo de melhorar. Em terceiro lugar, libertar-se do passado. Em quarto lugar, traçar objetivos. Em quinto lugar, procurar bons exemplos. E em sexto lugar, manter a esperança em Cristo. E procurar bons exemplos, o apóstolo Paulo fala assim no versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. É como eu disse, ver uma pessoa que você tem como exemplo. Claro que todos somos falhos, queridos, mas sempre podemos ter como exemplo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um parente nosso que é cristão, que viveu uma vida piedosa, ou então olha para os pais da igreja, para os pais da igreja, né? Para os apóstolos, para os heróis da fé, o John Wesley, Spurgeon, entre outros, queridos, que foram grandes homens de Deus. É como eu disse, eu gosto muito da biografia de John Wesley. John Wesley e Spurgeon são dois homens que eu procuro, sabe, dizer, olha assim, eu não vou chegar a 100% deles, mas eu quero me inspirar neles. Lutero, né? Tem irmãos também que vivem uma vida piedosa, que eu conheço, amigos meus pastores que vivem uma vida piedosa. Então, queridos, procure se espelhar nessas pessoas, no próprio apóstolo Paulo, se espelhar em Cristo, principalmente, como servos de Cristo, amém? E vale salientar que nós da Igreja Batista Casa de Deus estamos numa campanha de evangelismo para o ano de 2021, que é uma das metas traçadas com objetivos, que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 14, versículos 13 e 14, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, essa é a visão desse ano de 2021 na Igreja Batista Casa de Deus e nas nossas convenções parceiras, que é o ano do evangelismo. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe a todos e que esse ano você procure estar na dependência de Deus e ter a esperança em Cristo Jesus, a esperança de um dia sermos salvos, porque a nossa esperança está em Cristo e está na salvação. Olhar para Cristo, traçar objetivos, esquecer o passado, sabe? Ter imitadores seguir bons exemplos, né? Seguir bons exemplos. E eu tenho certeza, querido, que Deus, Ele vai te abençoar nesse ano de 2021. Eu desejo a todos vocês um ano novo abençoado, um ano novo de vitória,
de prosperidade e, acima de tudo, na presença do nosso Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.